Neste capítulo também existe uma cena muito linda de Jesus, em que ele diz: olhem, discípulos, olha Jesus direcionando o olhar dos discípulos. O mestre direciona o olhar dos discípulos. Como esse povo e essas pessoas parecem como ovelhas sem pastor. Havia sinagogas, haviam sacerdotes, haviam os catequistas da época, chamados levitas, haviam os fariseus, que no momento em que Jesus também passava, apenas estavam incomodados com aquilo que ele trazia de novo e por isso assumiam uma posição hipócrita de manter tudo do jeito que está. Mas Jesus, ele debruça um olhar novo sobre a realidade. Qual é então a distância da palavra proclamada, a palavra que precisa se encarnar para cuidar daqueles nos quais Deus viu que era bom, mas que não preservaram a bondade da criação? E aí é que está a beleza e o segredo para hoje a gente vivenciar a liturgia, construindo justamente esta ponte. Qual é o problema? O problema é da natureza. Deus faz o amor pairar, o firmamento acontecer, e a cada dia ele afirma: é bom. O homem depois é bom, no sexto dia criado. Mas algo o Senhor encontra na terra ao se encarnar que não é bom. Aqueles que tinham a incumbência de viver a palavra, fizeram essa vivência na palavra que deveria nascer no amor, no ódio, na separação das coisas, no toma lá e dá cá. E o Senhor faz essa constatação riquíssima, que influencia essa atitude de ir às vilas próximas de Cafarnaum, a partir de um olhar de compaixão, de compadecimento do sofrimento humano, especialmente na doença. É interessante que no evangelho de ontem, como o evangelho de hoje também identifica, há em Jesus um gesto muito nobre para os religiosos de sua época, que preferiam viver o amor de Deus no sectarismo, separando os que não eram judeus dos que eram, separando os puros dos impuros. Jesus não tem esse olhar. O olhar de pastor é aquele que ajunta. O olhar de pastor é aquele que toca. Não importa a doença, não manda primeiro fazer o preceito, não se importa em tocar no doente, que para a religião, a falsa religião que era pregada na época no judaísmo, não se podia tocar alguém que estivesse doente, porque aquela doença poderia demonstrar impureza, e portanto rezar no templo impuro não era permitido, tinha que se dar um tempo. O Senhor, que viu que tudo era bom, e confiou a nós seres humanos a sua bondade. Eu vou repetir: Deus confiou a nós o que Ele criou de melhor. E olhe o que nós fizemos: separamos o melhor das pessoas, não cuidamos dos doentes, feito aqueles em que reprovávamos uma segunda categoria de seres humanos. E Jesus vem para o resgate. E essa é a grande beleza.
Hoje nós vivemos um momento de ódio. Parece que todo mundo está doido para pegar a arma interior e expressar nas redes sociais o cancelamento. A vida das pessoas, elas são perdidas. A gente mata moralmente uma pessoa a partir de meia dúzia de comentários na rede social ou mesmo na vida. Tudo aquilo que Deus entrega para nós como bom, inclusive as redes sociais podem ser um instrumento de evangelização, a gente tem a tendência de, mesmo tendo amor, colher muito mais ódio do que de fato amor. E talvez o Senhor olhe para nós hoje e diga: pelo amor de Deus, estes cristãos a quem eu tanto amei, a ponto de me entregar por cada um deles, vivem este evangelho de preconceito, vivem esse evangelho cujo amor gera ódio e separação de irmãos, em vez de uni-los em torno do mistério que eu revelo, em torno da minha cruz, que, como diz também a palavra, deve atrair todos os povos para nela sermos libertos. Está aí a ponte que nos liga à eternidade. Hoje, então, a reflexão aprofunda, apesar da simplicidade do Evangelho, é olhar este tempo e é olhar para Jesus em suas atitudes. Se Jesus não se preocupa com o preconceito religioso que existia então, se ele transcende tudo isso para criar uma ponte até o outro, que amor é esse, senão aquele amor que olha com um olhar de mãe e de pai para o outro, mesmo sem conhecê-lo, e que rompe todas as barreiras, inclusive históricas, e aí ele nos dá um sentido para o amor. Só ama de verdade quem tem condição de não trazer nenhum preconceito sobre o outro. Por isso ele mostra o samaritano, que era odiado pelo judeu, fazendo melhor que o judeu que seguia preceito religioso. Por isso hoje ele mostraria muitos e muitos que nem vivem a nossa fé, experimentando ser mais santo que nós, por causa do gesto de estender a mão, de tocar, no sentido pleno da palavra, a dor do outro e a curá-la. Eu acho que, como na casa de Simão, como na casa de André, a sogra de Simão Pedro representa todos nós, adoecidos por viver um amor que nos separa das pessoas, por viver um amor egoísta, preconceituoso, e que, se aproximarmos esse microscópico, na verdade não existe, é falso, como muitas vezes, mesmo a gente professando a religião cristã, somos desprezados pelo Senhor, que não enxerga em nós a bondade que Ele espera. O Senhor nos toca, e talvez seja nós que precisamos ser tocados, dentro da sua casa, nos toca para sermos melhores, nos toca para alcançarmos a sua palavra, não com a boca, nem com o intelecto, mas pelo coração, através das nossas atitudes.